Olá pessoal, tudo bom? Bom, estou trazendo aqui um vídeo informativo a respeito do andamento do processo administrativo que está investigando a questão do cartel bancário, da manipulação de taxas de câmbio, tá? Entre os anos de 2007 a 2013 por instituições financeiras. Então, eu fiz aqui um breve resumo caso você não esteja a par ainda desse assunto, para você ter ciência do que ocorreu e os andamentos, né, do que está sendo verificado no processo administrativo, tá? Então, o que aconteceu? O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele está investigando desde o ano de 2015 supostas condutas anticompetitivas em relação a manipulações de câmbio, né? Entre os anos de 2007 a 2013, que envolveram tanto o mercado de câmbio como diversas instituições financeiras no Brasil, tá bom? O processo administrativo está configurado nesse número, que a gente pode verificar o andamento dele no CAD, tá? No site do CAD, do Conselho Administrativo. Óbvio que existem diversos documentos que são documentos sigilosos, que a gente não consegue acesso, só as partes envolvidas conseguem acesso, certo? Então, o que a gente pode analisar são os documentos públicos, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos de bancos participantes que estão nesse processo, dentre diversos outros. Se vocês ingressando no processo em si, no andamento dele, vocês vão conseguir verificar o rol das instituições, tá bom? Mas temos aqui, ó, Santander, Bradesco, HSBC, BTG, Citibank e Itaú, dentre outros, tá? E tem uma questão aqui que eu vou tecer comentários lá no final desse informativo, que de algumas empresas que já ingressaram com um processo judicial, tá? Especificamente em relação ao tópico de prescrição, tá? E por que eles já ingressaram? Quais são as duas teses que a gente pode analisar a respeito dessa questão, tá bom? Então, aqui dá alguns exemplos, né, dentre diversas outras que ingressaram, mas a Petrobras, a Vale, a Braskem, a Uzi Minas e a Gol já entraram com esse processo. Bom, aqui, né, o que a gente acabou de comentar, que a matéria são procedimentos anticompetitivos de manipulação, tanto internamente no país, né, onshore como offshore, como, né, tratativas que foram realizadas fora do país, em mercado à vista, mercado a termo, futuro e de NDFs, tá? Eu coloquei bem resumido essa questão aqui da análise da offshore e da onshore, porque a ideia é deixar esse informativo o mais didático possível para facilitar o entendimento de grande parte das pessoas, né, que estão verificando esse vídeo informativo, tá? Então, estou tentando não colocar muito termo técnico aqui, né, para facilitar. Então, qual foi a afetação? Em relação a mercados offshore, mercado interno, foram realizadas operações de trocas de moedas estrangeiras ocorrida no exterior, operações de hedge, de garantia ocorrida no exterior também com alguma contraparte no Brasil, e o próprio mercado de câmbio em si, né, que são a troca, né, a troca de moedas que foi realizada internamente, que foram realizadas internamente no país, tá, que tem aquela questão do spread bancário, certo, que é daí que as instituições financeiras elas conseguem, como é que eu posso dizer, o lucro delas estão no spread bancário, certo? Então é a taxa em si que elas vão conseguir obter o lucro, tá bom? Então esses acordos foi justamente para ocorrer um travamento da variação da moeda, certo? Então aqui um exemplo que eu coloquei, que as instituições financeiras elas faziam tratativas internas, que esse é o processo que está sendo investigado, né? Elas faziam tratativas internas de combinação de taxa do dólar a ser utilizado em determinado período. Com isso, a compra e venda de dólar, que é uma questão simples, os próprios turistas, quando eles iam fazer a aquisição do dólar, já tinha lá aquele valor travado, que normalmente era um valor que estava acima da taxa real, certo?
Então, com essas tratativas e essa manipulação, ocorreu em si, né, essas supostas irregularidades que estão sendo investigadas, tá? Então, foi a investigação está sendo analisada com essa base, tá? E se realmente no final do processo, que o processo ainda está em andamento, ficar verificado que houve essa manipulação, com certeza isso vai afetar empresas brasileiras, tá? Que operam internamente no país com outras moedas, né, com moedas estrangeiras que operam fora do país, tá bom? Assim como fundos de investimentos, turistas, diversas outras empresas privadas que seja direto ou indiretamente, elas são afetadas também com essa questão de variação, distribuidoras, enfim, essas questões em geral. Então, eu coloquei aqui esses três pontos importantes para todo mundo ficar atento, tá, que já ocorreram no processo, são relacionados ao quê? O primeiro ponto, alguns bancos eles já firmaram acordos com o CAD, tá, para estar fazendo pagamento de multas. Então, dentre esses alguns bancos, eles passaram informações, né, concordaram com o procedimento de investigação, passaram informações do que realmente foi realizado e concordaram em firmar esse pagamento de multa. Eu coloquei exemplo aqui do HSBC, inclusive tem o termo de acordo dele, que tem o link, né? Quem tiver interesse em fazer o download dessa apresentação, a gente vai estar deixando à disposição, pois é só clicar que já está com o hiperlink para vocês verificarem. Então aqui, ó, isso aqui já faz um determinado tempo que foi feito esse acordo, está especificando qual foi o objeto, a abrangência, o valor do acordo em si. Vou chegar aqui no tópico do valor. Foi feito o acordo de 19 milhões que a instituição vai estar fazendo o pagamento, né? Então, isso aqui é interessante levar em consideração. Dentre alguns outros bancos que já fizeram acordo também. Tá? O processo que a gente colocou, ele continua em andamento. Tá? Se você visitar o site do CAD, você consegue verificar ele. Eu até já deixei aberto aqui a parte de andamento. Tá? Então, vocês podem verificar, o processo foi ingressado em 2015, o início dele, certo? Aqui tem as informações, né, dos interessados, que são bancos, instituições, enfim. E o andamento em si dele, ó. Até o último aqui de 2019, foi emitida uma certidão e ele está conclusos, né, para ser analisado. Tá bom? E essa questão aqui de que algumas empresas elas já ingressaram com ação judicial é que o que ocorre? Caso realmente fique definido, tá, que ocorreu essa manipulação, teve esse cartel bancário mesmo, nessa via administrativa do CAD, isso aí ele gera reflexos para os interessados, para as pessoas que foram afetadas, as pessoas jurídicas em si, ou, dependendo da situação, até pessoas físicas, que eu comentei o caso lá dos turistas, para eles ingressarem com ação de reparação civil, tá? Então, essas empresas, elas já entraram com uma ação só para notificar, né, fazer essa notificação das instituições financeiras, para evitar a prescrição. Por quê? Tem duas teses que podem ser analisadas nesse caso. Uma tese é o prazo de prescrição, nesse caso da reparação civil, ele vai valer do Código Civil da parte dos 3 anos, ele não vai valer da parte geral de 10 anos, certo? Então, o ponto é o seguinte: primeira tese, ou esse prazo de prescrição ele já começou a contagem dele a partir da distribuição e do início do processo administrativo do CAD, tá, que foi em 2015, ou ele vai se iniciar a contagem a partir do encerramento desse processo administrativo. A partir do encerramento dele, aí as pessoas físicas e jurídicas vão ter 3 anos para estar ingressando com a ação de reparação civil em face das instituições financeiras que prejudicaram elas de certa forma, correto? Então, essas empresas, que vocês podem ver que são empresas de grande porte, elas já ingressaram com a ação para estar fazendo esse trancamento, essa suspensão da prescrição, né, da contagem do prazo prescricional, justamente para trabalhar de forma preventiva.
certo? Porque como ainda não está definido nesse caso qual tese que vai englobá-lo, né? Se vai ser a contagem a partir do início do processo administrativo ou após seu encerramento, então essas empresas elas já entraram com essa estratégia de fazer o trabalho preventivo e ingressar com a ação, certo? Então, tá aí uma informação, pessoal, super importante. Eu acho que essa questão, ela tanto vale para as pessoas que foram afetadas como para as que não foram afetadas, porque se você não foi afetado diretamente, você ou sua empresa em si, isso gerou um impacto na economia nacional. Então, indiretamente, querendo ou não, você foi afetado, certo? Então, essa informação, como são informações, parte delas informações são públicas, né? Inclusive foram disponibilizadas por diversos meios jornalísticos, né? Quanto mais a população ter ciência a respeito do tema, mais favorável é para se resolvê-lo, tá joia? Então, vamos ficar por aqui, né, pessoal? A gente está passando vários outros vídeos, aulas, informações jurídicas que são super interessantes, sabe? A gente está focando bem na parte de direito digital, tem uma questão também que firma em tese sobre direitos trabalhistas, direito, parte contratual e tributário também. Então vamos ficando por aqui, pessoal, e maiores informações, quem tiver interesse, a gente está à disposição, tá? E até para trocar, e quem também tiver informações, para a gente ficar trocando essa linha de conhecimento, tá joia? Um abraço, pessoal, e até os próximos vídeos.